A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Meus amados e queridos irmãos, estamos na leitura de 2 Samuel e hoje nós vamos ler o capítulo 23. Amém? As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, e ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse, ó Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domina sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelos seus resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não faz o brotar. Porém, os filhos de Belial todos serão como espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro, a haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes de Davi teve. Estes são os nomes dos valentes de que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o príncipe principal dos capitães. Este era Adino, esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando Israel, os homens, subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar os despojos. E depois de Samã, filho de Ag, o Arã, via uma Arita. Quando os filisteus se ajuntaram a multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega de Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava, então, no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco
da sua vida, de maneira que não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles, porém, os primeiros 3 não chegou. Também Benai, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões da montanha de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão dos egípcios havia uma lança, porém ele desceu, e ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com sua própria lança. Estas coisas fez Benai, filho de Jeroiada, pelo que teve nome entre 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém, os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30 que eram Eihanã, filho de Dodó, de Belém, Samã, Erodita, Elica, Arodita, Elezés, Pautita, Irã, filho de Ix, Tecoaíta, Abiezer, Anototita, Medbubnai, Assutita, Zalmon, Ayata, Maiara, Netoefata, Elebe, filho de Baanã, Netofaitita, Itai, filho de Ribai, de Gibeã, dos filhos de Benjamim, Benai, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gans, Abiabdon, Arbatita, Azimavete, Barumita, Eliba, Saulbonita, os filhos de Jacém e Jonatas, Samã, Aratita, Airão, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Absai, filho de um Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Ezrai, Carmelita, Pa-arai, Arbita, Igai, filho de Natã, de Jobã, Bani, Gatita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beorotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Irã, Itrita, Gabede, Itrita. Urias bateu, Eteu, 37 por todo. Amém, meus amados irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Porque Deus inspira escrever a respeito destes homens. É muito simples, meus amados irmãos. Deus sempre levanta pessoas, embora a nossa confiança plena está em Deus, Deus sempre levanta as pessoas para nos ajudar. Se hoje, por exemplo, estou aqui falando com você sobre a palavra de Deus, se hoje estou aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, é porque um dia uma pessoa me trouxe a palavra. Deus levantou uma pessoa para que eu pudesse conhecer a sua palavra. Davi tinha homens que o perseguiam, tinha homens que eram falsos com ele, tinha homens que maquinavam mal contra ele. Mas também tinham homens que dariam a vida para que Davi seguisse adiante.
Deus sempre levanta pessoas que querem fazer o bem. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado a Deus. Estamos quase no fim de 2 Samuel, né? Amanhã será o capítulo 24 e o 25, que é o finalzinho, que é bem pequeno, tá? Capítulo 24 vai até o versículo 25. E o capítulo 24 tem 25 versículos, né? E amanhã a gente começa o livro de 1 Reis. Depois de amanhã começamos o livro de 1 Reis, que vai falar sobre a velhice de Davi. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos agora fazer a oração da fé.